A mensagem chega de repente. É do suporte oficial do WhatsApp, com aquele selo verde de conta verificada. A foto é a logo do aplicativo. O texto é urgente. Detectamos uma atividade suspeita. Sua conta corre o risco de ser bloqueada em 24 horas. Para evitar, por favor, verifique a sua identidade em nosso portal de segurança. E o link ali para você clicar. O selo verde está lá. A mensagem parece legítima. O medo de perder as suas conversas, seus contatos, suas memórias fala mais alto. Você clica. A página é idêntica à do WhatsApp. Você digita o seu número e o código de 6 dígitos que chega por SMS. No segundo seguinte, você é desconectado do seu próprio WhatsApp e nunca mais consegue entrar. O selo era real, a mensagem era uma mentira. Você olhou para o selo, mas não para o contexto. E nesse detalhe, o golpe foi aplicado. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que te ajuda a entender o contexto por trás da tecnologia. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. E no episódio de hoje vamos provar que, no mundo digital, entender o contexto não é apenas importante, é uma questão de sobrevivência. E vamos começar com uma tecnologia de alto impacto que mostra uma falha de contexto gigantesca. O site Beeping Computer noticiou que a Allianz Life, uma gigante de seguros, confirmou um vazamento de dados que afetou a maioria dos seus 14 milhões de clientes. E o mais interessante é como isso aconteceu, né? Não foi um ataque hacker super complexo aos sistemas da Allianz. Foi um ataque de engenharia social a um fornecedor terceirizado, uma empresa de CRM, né? Que são aquelas empresas que fornecem o software de relacionamento com clientes. É um exemplo clássico de ataque à cadeia de suprimentos. Então, assim, a porta de entrada não foi a porta da frente da Allianz, né? Mas aquela janelinha deixada aberta da casa do vizinho que tinha a chave deles, é isso? Isso, exatamente. E isso mostra uma falha de contexto na segurança. As empresas investem bilhões de dólares para proteger seus próprios muros, mas esquecem de verificar a segurança dos parceiros que têm acesso aos seus dados. Verdade, né? O criminoso é batata. Ele vai sempre procurar o elo mais fraco, o elo mais negligenciado. E falando em elo fraco, a história que contamos na abertura é real, viu? Uma matéria do portal Drops de Jogos, com dados da Kaspersky, identificou mais de 50 domínios falsos se passando pelo WhatsApp, usando o selo de verificação para enganar as pessoas. Pois é, né? É uma tática aí do mal. Sim. Do ponto de vista do golpista é genial, mas Sim. é do mal. Com certeza. Eles exploram uma falha de contexto do próprio WhatsApp. O selo de verificado existe, né? Aquele selinho verde. Mas ele é para canais, que são como murais de avisos. Ele não existe para contas de suporte que te mandam mensagens no privado. Isso é uma boa dica, né? Então, na verdade, eles criam um canal com o nome suporte de WhatsApp, conseguem esse selo, que não é de suporte, né? Mas eles conseguem por criarem esse canal, e depois eles usam prints e links para levar as pessoas para o golpe, que acham que estão falando com perfil verificado. Exatamente, né? O usuário vê o selo e a confiança dele vai lá para cima, né, desse site do golpista. Ele para então de prestar atenção no contexto, no endereço do site, no tipo de pedido. É um truque de ilusionismo digital. E esses truques, infelizmente, funcionam muito bem no Brasil. O colunista Ronaldo Lemos, em um artigo na Folha de São Paulo, ele cravou isso. O Brasil virou o paraíso dos golpes digitais, infelizmente. É um título duro, pesado, né? Mas Sim. reflete bem a realidade. Verdade. A gente tem falado bastante aqui dos golpes digitais e a gente, no Brasil, realmente é um alvo preferencial. A gente confia demais. O Lemos aponta para uma combinação de fatores para que isso seja realidade, né? A gente usa muito as redes sociais, o que expõe mais, né, as pessoas, e principalmente temos uma carência de educação digital. Essa falta de alfabetização de contexto, alfabetização de segurança da informação, de cibersegurança, é que nos torna um alvo tão fácil. Ele diz basicamente que não aprendemos a desconfiar da forma certa. Assim, a checar as pistas, olhar o que está na nossa frente, né? Isso, perfeito. É a cultura do clique primeiro, pense depois, né? E isso em escala nacional cria um ambiente perfeito para os golpistas. Mas para não dizer que estamos parados, uma matéria do jornal O Globo trouxe um sopro de esperança. O título é Da Amazônia à USP. O país se mobiliza na corrida da inteligência artificial.
Então, essa é a luz no fim do túnel, né? Verdade. A gente falou aqui também no episódio anterior de um curso de IA que está sendo aberto pela Federal sim. Lá de Sergipe, então é o caminho, né? Então a matéria mostra um movimento forte de universidades, como a USP, até na região amazônica, e do governo, para formar uma nova geração de profissionais de IA. Legal. É a gente correndo para criar as pessoas que vão entender e construir o contexto do futuro. O Brasil tentando deixar de ser um paraíso de golpes, que a gente estava falando aqui, para tentar se tornar um polo de inovação, né? Exatamente, né? Formar gente capacitada é o primeiro passo para a gente virar esse jogo, né? Sim. E falando em usar a IA do jeito certo... Fábio, você fez a ponte perfeita. A gente viu como a falta de contexto nos torna vulneráveis. Agora a gente vai falar do contrário. Uma matéria fascinante da MarkTech Post explica que a chave para destravar o verdadeiro poder da IA é justamente o contexto. E fala também a matéria que fazer isso do jeito certo pode melhorar a precisão das respostas em até 40%. Olha, é bastante, né? Sim, é bastante, né? É aquilo, né? As pessoas têm que aprender a usar a ferramenta da melhor maneira possível, né? E isso traz uma diferença brutal. Muda completamente a forma como a gente deve interagir com essas ferramentas de IA generativa, né? Seja ChatGPT, seja Gemini, qualquer uma delas. A maioria das pessoas ainda trata o ChatGPT e similares como Google melhorado. Verdade. Né? A gente joga uma pergunta e espera uma resposta. Isso é um erro, né? Sim. Mas qual que é o jeito certo para fazer, então? Então, o jeito certo é tratar a IA como um gênio da lâmpada super poderoso, mas que é extremamente literal e não tem memória nem bom senso. Essa é uma boa analogia, mas como assim? Vamos ir mais fundo nessa analogia. Então, vamos dar um exemplo, né? Se você esfrega a lâmpada e diz, quero ser rico, o gênio, sendo literal, pode fazer chover areia na sua casa, porque a areia é rica em silício. Tecnicamente, ele cumpriu o pedido, você não deu o contexto, né? Agora você está rico em silício. Verdade, eu entendi. Eu preciso ser super específica. Quero R$1 milhão depositado na minha conta do Banco X, do Banco do Brasil, até amanhã, sem quebrar nenhuma lei. Me lembrou aqueles memes lá, eu quero 1 milhão, aí o gênio dá aquele milho grande enorme. Exatamente, né? Se pedir 1 milhão é capaz dele dar só isso mesmo, né? É a engenharia do contexto que a gente chama, né? Que essa matéria da MarkTech Post explora bem, que é a técnica de fazer essa conversação com a IA, essa conversação de uma maneira muito mais profissional. É como preparar um dossiê completo para o gênio antes de fazer o pedido. Você pode dar o contexto sobre quem você é, por exemplo, haja como se eu fosse o roteirista de podcast júnior, dar exemplos, quero que a resposta tenha um tom parecido com este parágrafo que estou te enviando, e dar definições. Quando eu usar a palavra otimizar, eu quero dizer reduzir custos e aumentar a velocidade. Entendi. Então a boa prática não é só sobre o que você pergunta, mas sobre como você prepara a IA para receber a sua pergunta, né? Exatamente isso, né? É sobre parar de tratar a IA como oráculo, né? Oráculo da Matrix. É verdade. E começar a tratá-la como um estagiário genial. Eu sempre falo isso, né? Deve ser, a IA é como se fosse um estagiário fora da curva, né? Aquele cara que é tão bom que ele nunca vai querer te decepcionar. Mas ele precisa de um briefing muito claro antes de cada tarefa. Dê o contexto, dê detalhes, explique, e ele te dará um resultado brilhante. Sem contexto, ele vai te dar um resultado genérico, preguiçoso ou pior, errado, né? E a gente perde a paciência, vai falar que não funciona. Exatamente. Eu tava falando, tá calor aqui, não adianta. Se eu não falar, vai lá e abre a janela, ele não vai entender. Isso, perfeito, exatamente. Fábio, essa conversa toda sobre o contexto muda o jogo, né? Então, qual que é a dica prática de hoje para o nosso ouvinte começar a dar briefings melhores para IA e ter resultados muito mais poderosos? Qual que é a cereja do Bits? A cereja do Bits, a dica de hoje é um método muito fácil de lembrar, né? Que eu chamo o método dos 3 P's. Ah, não é 3B? Bom, bonito, barato. Agora é 3 P's. 3 P's, né? E o mantra mantra, vamos lá. Não converse com a IA, dê um briefing para ela. Então vai explicando, até porque para as pessoas entenderem o que é isso de briefing. Quais são os 3 P's? Qual é o primeiro P? Então, o primeiro P é de persona, pessoa, né? Sempre comece sua conversa com a IA dizendo para ela quem ela deve ser, como quem ela deve agir. Por exemplo, haja como um roteirista de Hollywood. Você é um especialista em finanças para pequenos investidores. Se comporte como um professor de história sênior. Isso ajusta o tom, o estilo e a base de conhecimento da IA. Entendi. Então, assumir essa persona, esse personagem. E o segundo P?
Segundo P é o pedido, né? Seja ultra, super, mega específico no que você quer. Não diga, faça um resumo. Diga, faça um resumo de 3 parágrafos em tom informal para um público que não entende de tecnologia e termine com uma pergunta provocativa, viu? A diferença é grande, né? Entendi. Isso é interessante. Qual que é o último P aí? O último P é o padrão. Se possível, dê a ela um exemplo de como você quer a resposta, né? O padrão de resposta que você espera. Colhe um texto e diga, use este parágrafo como modelo de estilo. Ou, por exemplo, formate a resposta final com uma tabela de 3 colunas, vantagens, desvantagens e exemplos. Entendi. Com persona, pedido e padrão, você sai de um resultado mediano para um resultado mega profissional. Olha, dica de ouro aí, hein? Se você gostou de aprender a dar um briefing para o seu gênio da lâmpada particular, compartilhe esse episódio com quem usa IA no trabalho ou nos estudos. Isso mesmo. E para continuar recebendo essas dicas e decodificando o futuro, assine Bits no seu tocador de podcast preferido. E coloque lá o sininho para receber as notificações quando saírem aqui episódios novos aqui do Bits. Todos os links para reportagens, lembrando novamente, estão lá no nosso site bits.fabioxavier.com.br. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.